Olá, alunos da EJA, 10ª etapa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 3 e ela tem como objeto de conhecimento os diferentes movimentos migratórios no mundo. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Migrações interna e externa. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre migração. Em um primeiro momento, a gente vai entender o que é migração. Nós vamos falar também dos tipos de migração em relação ao espaço, em relação à questão da lei. Nós vamos entender também quais são as causas dos fluxos migratórios. Vamos entender também como foram os fluxos migratórios num período que compreende até o século XIX e do século XIX até o século XX também. A gente vai entender também como as guerras contribuíram para essas dinâmicas dos fluxos migratórios, em especial no século XX, certo? Bem, mas nós vamos por etapas. E primeiramente eu quero destacar aqui para vocês a definição, né? O que é essa migração que a gente vai comentar. Acompanhe aqui comigo. A palavra migração, ela significa o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Então, falei em deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico, eu estou falando de migração. Esse processo, ele acontece por diversos fatores. Quais são esses fatores, professor? Fatores sociais, fatores econômicos, como, por exemplo, crises econômicas, a busca por emprego, oportunidade de trabalho de uma forma geral. Pode ser também cultural, pode ser político, pode ser ambiental, e nesse contexto de mudanças climáticas que nós estamos a vivenciar, mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, a gente tem muitos fluxos migratórios que são decorrentes de problemas ali ambientais, entre outros fatores que eu posso destacar aqui para vocês. Bem, como nós vamos falar de migração, eu gostaria que vocês compreendessem a diferença entre três termos. Quais são esses termos, professor? Migração, imigração com a letra I de igreja e emigração com a letra E de escola. É necessário que vocês saibam a diferença, porque são termos importantes e que nós iremos utilizar no decorrer desta aula. Bem, para isso eu tenho aqui o nosso amiguinho Curumim, que vai explicar com detalhes essas diferenças existentes entre esses três termos. Acompanhe aqui comigo. Embora frequentemente utilizado como sinônimos, os termos migração, imigração e emigração possuem definições distintas e complementares. Compreender as nuances entre eles é crucial para entender os complexos movimentos populacionais que moldam o nosso mundo. Migração. Conceito abrangente que se refere ao deslocamento de indivíduos, grupos ou animais de um local para o outro, independente da distância ou da fronteira internacional a ser cruzada. A migração pode ser interna, dentro do mesmo país, ou internacional, entre diferentes países. Imigração. Subcategoria da migração, que se concentra na entrada de pessoas em um país estrangeiro com o intuito de estabelecer residência permanente ou temporária. Emigração. Outra subcategoria da migração, que se refere à saída de pessoas do seu país de origem. Exemplo, um brasileiro que se muda para Portugal está migrando, visão geral, e imigrando para Portugal, visão do país de destino, e emigrando do Brasil, visão do país de origem. Obrigado, Curumim, pelos esclarecimentos. Diferenciou ali o que é migração, que é um termo mais genérico, né? E através de um exemplo, ele fez essa diferença entre o termo emigração e imigração. A palavra imigração está relacionada ao seu destino, ao país para onde você vai. No nosso exemplo, a pessoa saiu do Brasil e foi para Portugal. Lá em Portugal, essa pessoa que viajou para lá é um
imigrante com a letra I. Em relação ao país de origem, o país que ela deixou, o Brasil, para a gente ela é um emigrante com a letra E. Tudo bem? Pacificada essa situação dos termos migração, emigração e imigração, a gente vai tratar agora dos tipos de imigração. Acompanhe aqui comigo. Bem, nós podemos classificar as migrações, né, de acordo com os espaços em que elas vão ocorrer, de acordo também com a duração, de acordo também com a duração dos movimentos, tá? E de acordo com a vontade da pessoa que está migrando e sua relação também com a lei. Vou repetir para ficar mais claro, tá? Então, nós temos alguns tipos de migração e esses tipos de migração, eles são classificados, né, de acordo com o espaço que envolve essa migração, né? Se essa migração é dentro de um mesmo país, se essa migração é de um país para outro, por exemplo, a duração do movimento, se é uma migração definitiva, se é temporária, a vontade do migrante, né, da pessoa que está migrando, ela está saindo por livre e espontânea vontade, ela está sendo forçada ali por fatores externos, né? E a relação com a lei que perpassa pela questão da legalidade ou não dessa migração, certo? Então, a partir desse momento, eu quero destacar para vocês quais são os tipos de migração. Eu vou começar com a migração quanto ao espaço. Quando a gente considera o espaço, essa migração ela pode ser externa e pode ser interna. Quando é que essa migração ela é externa, professor? Quando ela acontece de um país para outro, por exemplo. Quando é que ela é interna, professor? Quando ela acontece dentro de um mesmo país. Professor, não consegui entender. Bem, eu vou dar um exemplo que talvez fique mais claro, tá? Imagine comigo que você mora no estado do Amazonas e decidiu se mudar para o estado do Ceará, para trabalhar, aproveitar as belas praias que nós temos por ali. Bem, essa migração está acontecendo dentro do território brasileiro. Portanto, ela é uma migração interna, porque você ficou ainda dentro do Brasil. Mas imagine comigo que você vai mudar de país, que você vai migrar, por exemplo, para os Estados Unidos. Como essa migração ela envolve o território de um outro país, você vai sair do Brasil e vai morar lá nos Estados Unidos, essa migração ela é externa. Então, a migração externa, ela acontece toda vez que você sai de um país e vai para outro, tá? Ela pode ser denominada também de migração internacional. Prosseguindo, eu gostaria de destacar aqui com vocês outro tipo de migração. Quanto à duração. Quanto à duração, a migração ela pode ser definitiva, se eu vou, por exemplo, morar sem data para voltar em um outro lugar, pode ser outra cidade, outro estado, outro país, tá bom? E essa migração também pode ser temporária. Quando eu vou migrar por um espaço de tempo previamente determinado. Eu tenho data para sair do meu país ou da minha cidade e tenho uma data também para voltar ao meu local de origem. Eu vou dar o exemplo novamente, porque eu acho que os exemplos eles são mais didáticos e vocês podem compreender melhor. Vamos lá, migração definitiva, tá? Imagina aqui que você foi morar nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, né? Você foi trabalhar, você foi reconstruir a sua vida lá. E você não tem data para voltar. Essa migração é definitiva. Se você vai morar, se você vai trabalhar, se você quer viver ali por tempo indeterminado, essa migração ela é definitiva, tá bom? Não que você não possa em outro momento voltar, né? Mas você não tem data ali para fazer isso, tá? Voltar ao seu país de origem de forma para viver novamente, tá bom? Você não tem essa data, então a gente diz que essa migração é definitiva. Quando você vai para um país ou para outro local, né, uma cidade, para outro estado, sem data para voltar para o seu local de origem, tá? E nós temos a migração que é considerada temporária. Essa migração temporária, eu vou para um outro lugar, mas eu tenho uma data para voltar. Um exemplo, eu decidi fazer um intercâmbio no Canadá. Quero aprimorar meu inglês, quero também vivenciar uma nova cultura. Eu vou passar 6 meses estudando inglês lá no Canadá. Essa migração, ela é temporária. Eu vou para lá, mas por um espaço de tempo que eu já sei qual é. Então, saio do meu país, nesse exemplo que eu estou citando, né? Vou lá para o Canadá,
Chegando lá, eu estudo inglês, passo 6 meses e depois eu volto para o meu país de origem, tá? Então, essa migração, que você tem uma data já programada para voltar, a gente chama de migração temporária. Tudo bem até aí? A gente vai dar continuidade e nós vamos verificar um outro tipo de migração. Acompanhe aqui comigo. Nós temos a migração quanto à tomada de decisão. Em relação à tomada de decisão, essa migração ela pode ser voluntária e pode ser forçada. Quando é que eu tenho uma migração voluntária? Quando os fatores que motivam essa migração, eles são internos. Eu decidi morar em outro país porque eu quero aprender um novo idioma, eu quero vivenciar uma nova cultura, é porque eu desejo isso. Então essa migração ela é voluntária, ela está partindo de mim. E não tem muitos fatores externos influenciando nessa minha decisão. Ela é mais uma questão pessoal. E a gente diz que essa migração ela é voluntária, tá? Quando a migração é forçada, é quando eu tenho os fatores externos a mim que vão me forçar a sair do meu local de origem e ir para um outro lugar, para um outro estado, para uma outra cidade, para um outro país, certo? E essa migração forçada, ela pode ser ocasionada por fatores econômicos, fatores naturais, por fatores ligados ali à intolerância religiosa, questões políticas, tudo isso pode forçar uma pessoa a migrar, sair do seu local de origem e ir para um outro lugar qualquer. Tudo bem até aí? Bem, prosseguindo, eu gostaria de tratar com vocês em relação a um outro tipo de migração. E essa migração, esse tipo de migração que eu vou falar aqui com vocês está relacionado com a lei. Nós temos as migrações consideradas ali legais, e esse legal não é de joinha, tá? E essa questão da migração ilegal. Quando é que eu tenho uma migração considerada legal? Quando é que eu tenho uma migração considerada ilegal? Olha, eu vou a um exemplo que fica mais concreto para a gente entender. Na migração legal, né? Eu saio daqui e vou morar em outro país, mas eu vou respeitando ali as leis de entrada naquele país. Então, eu levo todos os documentos, apresento ao agente de imigração, aquele país, as autoridades daquele país sabem que eu estou ali, eu passo a viver ali com os certos direitos mínimos, pelo menos, né? Direitos de quem realmente está legal ali, vivendo de forma legal naquele país. Então, as autoridades daquele país sabem que eu entrei e que eu estou vivendo ali. E quando é que eu tenho a migração ilegal? É quando você vai para o país e não se apresenta ali às autoridades daquele país. Você entra ali de forma clandestina. Então, as autoridades ali do país não sabem que você vive ali. E isso é um problema, porque você pode ter dificuldade para conseguir um emprego, para abrir uma conta no banco, para acessar o sistema de saúde. Além disso, por você estar ilegalmente nesse país, por exemplo, você pode ser deportado de lá, certo? Então é importante migrar obedecendo às leis ali daquele país e levando toda a documentação necessária, tudo aquilo que é preciso para você migrar de forma legal. Tudo bem? Bem, eu tenho um vídeo aqui para ilustrar um tipo de migração específico, que é a migração forçada. Eu vou pegar um momento da nossa história, que não é nada bonito, inclusive, tá? Para a gente falar de imigração forçada. E aí eu tenho aqui para vocês, nesta animação, um resumo, por assim dizer, de como foi a vinda forçada dos povos africanos escravizados para territórios aqui do continente americano, inclusive o Brasil. Acompanhe aqui comigo. A captura e o transporte de africanos para a América foram marcados por extrema violência e desumanização. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram vítimas de um sistema cruel que os arrancava de suas casas e comunidades para serem vendidos como escravos. A captura era feita por meio de guerras, ataques a aldeias e até mesmo sequestros. Homens, mulheres e crianças eram obrigados a longas caminhadas até os portos, onde eram aprisionados em navios negreiros em condições desumanas. Os navios negreiros eram superlotados, com os africanos amontoados em porões sem ventilação adequada, luz solar ou higiene. A alimentação era precária e as doenças proliferavam. Muitos africanos morriam durante a travessia vítimas de doenças, fome, desidratação
e até mesmo suicídio. A violência era constante durante a viagem. Os africanos eram açoitados, humilhados e obrigados a trabalhar em condições extenuantes. Aqueles que se rebelavam eram severamente punidos. A chegada à América não significava o fim do sofrimento. Os africanos eram vendidos em mercados de escravos e obrigados a trabalhar em plantações, engenhos e outros locais sob condições cruéis e insalubres. A violência e as péssimas condições da captura e do transporte de africanos para a América representaram um capítulo sombrio na história da humanidade. As marcas desse período ainda hoje são sentidas na sociedade brasileira, com as desigualdades sociais e o racismo estrutural. Olha só, peguei um momento muito triste da história do nosso país, da história do mundo na realidade, né, para mostrar esse tipo de migração forçada. No caso dos povos africanos que vieram para cá na condição de escravizados, eles eram arrancados dos seios da sua família, das comunidades, né, e vinham para cá de forma forçada, contra a sua vontade, né. Então é dessa forma, né, esse é um exemplo na realidade de migração forçada que pode acontecer. Mas existem outras formas de a gente ter essa migração forçada, é claro, tá bom? Bem, a partir desse momento, eu quero caracterizar melhor aqui com vocês a questão do que é a migração interna e do que é a migração externa. Acompanhe aqui comigo. Bem, vamos tratar agora da migração interna, que, como eu já falei para vocês anteriormente, é o deslocamento dentro de um mesmo país. E eu falei, já dei até um exemplo para vocês sobre quando ocorre a migração interna. Saí do Amazonas, fui morar no Ceará, essa migração ela é interna. Por que é interna, professor? Porque acontece dentro do território de um mesmo país, certo? Migração externa. O deslocamento é entre diferentes países. Sair daqui para morar em Portugal, para morar no Canadá, para morar nos Estados Unidos, essa é uma migração externa, porque envolve o território de diferentes países, tá? Ambas migrações, elas podem acontecer por causas econômicas. Ah, eu preciso de um emprego, onde eu vivo não tem emprego, eu vou mudar lá para o Ceará, eu vou mudar lá para o Canadá, porque eu quero encontrar um emprego melhor, onde eu possa ganhar um dinheirinho, ajudar a minha família, tá bom? Então pode ser econômico, pode ser social também, pode ser político. De repente, eu não concordo com o regime político do meu país e aí estou insatisfeito e vou mudar para um outro país, por exemplo, onde o regime político é mais próximo daquilo que eu acho, que eu considero correto, tá bom? Bem, a migração interna, ela é comum em países mais extensos como o Brasil, mas não somente isso. Na realidade, no caso de países como o Brasil, que são países no caso do Brasil, que é um país extenso, né? Mas ele também, além de extenso, ele é muito diverso do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico. E essas diferenças econômicas fazem com que as pessoas, obviamente, migrem para um outro lugar. É comum a migração, por exemplo, para os estados, para as regiões mais industrializadas do Brasil, como é o caso do Sudeste. Nós tivemos, ao longo da nossa história, fluxos migratórios intensos para as regiões Sudeste, por exemplo, durante a industrialização. Tivemos também para a Amazônia durante a atividade gomífera, né? Então as pessoas também vão atrás desse emprego. E onde o emprego vai surgindo, elas vão migrando, né? Em regiões que concentram mais atividade industrial, por exemplo, como o Sudeste, são sempre ali polos de atração para migrantes de uma forma geral, certo? Bem, a migração externa, ela está mais relacionada, isso para interna, tá? A migração externa, ela está mais relacionada com o fenômeno da globalização. E professor, o que é essa globalização? A globalização é esse momento que a gente tem uma maior conexão entre pessoas, entre lugares. E essa maior conexão entre pessoas e lugares está relacionada ali ao desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Hoje é mais fácil migrar para outro país, né? Fazer essa migração externa. Eu posso comprar uma passagem de avião, por exemplo, e ir para um país de um outro continente, para a Europa, para a África, para a Ásia, por exemplo, né? E isso, obviamente,
foi facilitado, por assim dizer, por conta desse mundo globalizado que nós estamos a vivenciar, tá bom? Então, as migrações externas, elas estão muito associadas ali a esse mundo globalizado que nós estamos vivendo. As crises também oriundas, né, ocasionadas por esse processo de globalização, crises econômicas, crises ambientais, elas também vão estimular essas correntes migratórias pelo mundo, certo? Bem, a partir de agora, eu quero tratar com vocês das causas das migrações. A gente já viu aqui algumas causas e eu vou reforçar aqui novamente com vocês. Acompanhe aqui comigo. Primeira causa, né? Fatores naturais. Os desastres naturais, por exemplo, os terremotos, tsunamis, podem contribuir para que a gente tenha correntes migratórias, né? Para que as pessoas saiam do seu local de origem e vão buscar um lugar mais seguro, por exemplo, tá bom? Dando continuidade, a gente também verifica, que as crises econômicas, elas também serão uma causa, né? Serão causas dessas migrações que nós vamos ter. Então, toda vez que a gente tem crises econômicas, crises políticas também, a gente acaba tendo ali as pessoas deixando esses lugares onde essas crises estão acontecendo e indo para um lugar de maior estabilidade econômica, já que a gente está falando de economia, tá? Prosseguindo, a gente tem também como causa da migração os fatores socioculturais, temos também a questão bélica, regiões onde nós temos guerra, elas serão a área de repulsão populacional, de onde as pessoas elas irão sair. Basta a gente lembrar de quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando essa guerra começou, milhares de ucranianos deixaram o território da Ucrânia para buscar um lugar mais seguro em outros países da Europa, por exemplo, e até mesmo países fora do continente europeu. Então, as guerras, elas contribuem bastante também para as migrações. Prosseguindo, a gente tem também a questão religiosa. Se eu vivo num lugar onde eu não posso professar a minha fé, é comum as pessoas deixarem aquele país e procurar deixar aquele lugar, ou aquele país, aquela cidade, e ir para um lugar onde eles possam professar a sua fé. Bem, como nós estamos falando de causas da migração, eu quero tratar com vocês sobre os fatores repulsivos e atrativos que envolvem também essas dinâmicas, essas correntes migratórias. Acompanhe aqui comigo. Bem, eu tenho os fatores atrativos e repulsivos que contribuem, que influenciam nas migrações. E o que são esses fatores repulsivos, professor? São aqueles fatores que estimulam a população a deixar o país ou a deixar determinado lugar. As guerras, por exemplo, são fatores considerados ali, considerado repulsivo, tá? E nós temos os fatores atrativos, que são aqueles fatores que vão fazer com que a pessoa seja atraída para um determinado lugar. Exemplo, melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação, oportunidade de trabalho. Normalmente, os países mais desenvolvidos, né, os países mais ricos, são esses lugares onde a gente tem reunido ali os fatores atrativos, que faz com que as pessoas acabem migrando para lá, em especial dos países em desenvolvimento ou países emergentes, que saem desses países e vão em busca de melhor oportunidade nos países mais desenvolvidos, certo? Bem, eu tenho aqui para vocês em imagem alguns desses fatores atrativos, alguns também desses fatores repulsivos, e eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. São apenas alguns, não estão todos, né? Vou começar com os fatores repulsivos, que são esses que estão aqui mais perto de mim, olha, conforme vocês podem observar aqui, tá bom? Então, nós temos aqui, como fatores repulsivos, poucos empregos, conflitos armados, fome, e desastres naturais também. Então, esses são exemplos de fatores repulsivos. Fatores atrativos. Eu tenho aqui o melhor acesso à saúde, oportunidades de trabalho, educação, segurança. Então, esses fatores são os fatores atrativos. São aqueles fatores que vai atrair a população para um determinado lugar. Então, lugares que reúnem os fatores repulsivos, como pouco emprego, conflito armado, fome, desastres naturais, são lugares que as pessoas vão deixar, elas vão sair dali. Fatores atrativos, que envolvem ali melhor acesso à saúde, a
trabalho, a educação, a segurança, são locais, quando eles reúnem esses fatores atrativos, são locais que vão atrair pessoas para lá, porque, obviamente, tem melhores condições para uma pessoa viver. Tudo bem? Bem, a partir desse momento, nós vamos entender um pouco como foram os fluxos migratórios para dentro de um espaço de tempo que envolve até o século XIX, tá? E do século XIX também até o século XX. Acompanhe aqui comigo. Bem, fluxos migratórios até o século XIX, né? Nós temos aqui como principal área de partida o continente europeu e africano, foi de onde partiu a maior parte das pessoas que migraram, tá? Área de chegada, né? Para onde esse pessoal foi? Para onde esse pessoal que saiu do continente europeu e africano foram? Para o continente americano, para o novo mundo, tá bom? E nós temos também os grandes conflitos mundiais, né, do século XX e do século XXI, que contribuíram bastante para as correntes migratórias que nós tivemos aqui nesse período. Como, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria também. A área de partida durante esse período de conflito foi o continente europeu e o continente africano. A área de chegada, né, para onde essas pessoas aqui da Europa e da África foram ou vieram, né, para o continente americano, né? Então, essas pessoas saíram da Europa, da África e vieram para o continente americano, em especial nesse período aqui de conflitos, né, mundiais, que envolve o século XX e o século XXI, certo? E eu tenho aqui uma imagem para explicar para vocês como esses conflitos, eles acabam, de fato, expulsando as pessoas dali. Olha essas imagens aqui, conforme vocês podem observar, olha, isso daqui são regiões que vivenciaram os horrores da guerra, né? Então, olha as cidades, né, totalmente destruídas. A gente não tem estabilidade econômica, a gente não tem estabilidade política, a gente não tem segurança. Imagina acordar com uma bomba sendo detonada do lado ou dentro da sua casa. Então, as pessoas elas vão procurar um lugar seguro para viver, um lugar onde elas consigam ter a sua rotina mais preservada, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai continuar analisando esses fluxos migratórios. Acompanhe aqui comigo. Bem, então nós temos os fluxos migratórios no fim do século XIX e no início do século XX, mas aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Fluxos migratórios no fim do século XIX e no início do século XX no Brasil. Bem, os fluxos migratórios nesse período eles estão muito relacionados ali à vinda de europeus para o Brasil, certo? O Brasil recebeu muitos imigrantes nesse período que eu falei para vocês aqui. E os principais grupos foram os portugueses, os espanhóis, italianos, alemães. Vieram também populações de outros lugares, como é o caso aqui dos japoneses. E eu tenho aqui um mapa que mostram como foram essas correntes migratórias, esses fluxos migratórios nesse período. Olha, a espessura da seta é proporcional à quantidade de pessoas que vieram. Observem que os Estados Unidos foi o país que mais recebeu, né, migrantes vindo do continente europeu, né? Foram mais de 17 milhões. Para ser preciso, 17 milhões e 500 mil, né? Para o Brasil, vieram aproximadamente, de acordo com a espessura da seta, aproximadamente 2 milhões de migrantes europeus nesse período que nós estamos analisando. E essa questão da migração, ela é muito dinâmica e ela continua a acontecer. Na medida que nós temos crises ambientais, crises econômicas, que nós temos as guerras, esses fluxos migratórios, eles são redesenhados pelo território global. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.